Saudações cordiais, queridos amigos e leitores do nosso blog Médico Animósico. Eu sou Rui Mendes e aqui estamos em nome da Casa Real Sagrada de Sírios e Grupo de Sábios para realizar mais uma videopalestra, compartilhando informações com todos vocês para que possam ter um melhor processo de sabedoria e expansão da consciência. O tema elegido pela nossa Casa Real Sagrada para tratarmos na videopalestra de hoje é um tanto quanto delicado, bombástico, explosivo e polêmico. O tema que nós elegemos trata justamente das mães e o grande fracasso das mulheres terrestres. Justamente porque, como todos vocês que acompanham os nossos vídeos sabem, eu tenho uma relação familiar bastante complicada e bizarra. E eu tô cansado de brigar com a minha mãe. Ela não entende o que eu tô aqui para fazer as pessoas entenderem ou faz um esforço enorme para não entender. E talvez eu tenha chegado à conclusão de que é inútil eu querer brigar com a minha mãe. E dessa forma eu decidi que eu quero brigar com todas as mães, principalmente no Brasil, justamente porque todos nós nesse planeta, 99,9% de todos os seres que aqui estão encarnados, saíram de dentro de uma mulher. Foram educados por uma mulher. Tanto as mães como as professoras no início da infância são as pessoas responsáveis por calcificar certos valores nos nossos sistemas sensíveis, psíquicos, que é o que permite, digamos assim, a materialização dessa sociedade policial, religiosa, infantilizada e profundamente corporativa, né? Justamente porque toda essa estrutura policial e religiosa serve para que as pessoas encontrem segurança nas corporações e os empregos que elas oferecem, quando na verdade essas estão sequestrando os recursos da raça humana para que uma minoria de seres tenha muito lucro e sejam super ricos, enquanto todo o restante da raça humana, que carece de sabedoria, vai depender do sistema criado e dos empregos gerados por esses seres, né? Então, através desse meu relacionamento com a minha mãe, do relacionamento que eu tive com as mulheres ao longo da minha vida, que foi, eu considero, bastante frustrante, eu decidi fazer esse vídeo justamente porque eu tenho a necessidade de que as pessoas saibam o que eu sinto. Eu tenho a necessidade de fazer mais um desabafo, dessa vez falando sobre as mulheres. E o que eu percebi ao longo da minha relação com elas é que, em diferentes níveis, é que elas fingem amar. Elas não amam, tanto que assim, elas precisam ter filho muitas vezes para entender o que é amor desde uma perspectiva kármica, né? Então, o que eu percebi ao longo das minhas experiências pessoais é que as mulheres fingem amar os filhos, fingem amar as amigas, mas na verdade competem, invejam, fingem amar os homens, mas na verdade colecionam segredos e relações que chegam a ser por vezes de escravidão com eles. E também por vezes fingem amar os filhos, justamente porque elas acreditam mais em educação e adestramento do que em amor. E dessa forma, a maioria dos homens acaba crescendo, alimentando traumas secretos a respeito da educação que recebeu da mãe ou das frustrações que ele teve que manter em segredo com as namoradas, com as pessoas com quem se relacionou. Então eu queria compartilhar com vocês assim alguns detalhes da minha vida pessoal, justamente para que vocês compreendam como as mulheres, através de um uso descontrolado de mentiras, podem gerar traumas que fazem com que a pessoa desista dos relacionamentos. Primeiro é importante entender que a nossa sexualidade ela está dividida em algumas etapas, né, que começa na poligamia, que é justamente a necessidade de sobrevivência,
através da monogamia você compreende o que é amor e os níveis da espiritualidade. E logo quando você perde essa presença na sua vida, você entende a sologamia, para logo depois da sologamia compreender o que nós em anemosia quântica chamamos nadagamia. E que alguns terapeutas da nova era estão querendo transformar em nova gamia, justamente porque a necessidade de relacionar-se com o sexo oposto, além do instinto de sobrevivência e de todos os portais dimensionais de conhecimento que são abertos por um matrimônio quando ele é regido em amor, foram, digamos assim, pirateados pelos valores que as mulheres do mundo contemporâneo praticam, que nada mais é do que uma imitação tosca daquilo que os homens sempre fizeram de errado, né? Como a gente pode ver o feminismo e o machismo. É apenas o uso de uma energia extremamente agressiva para impedir as pessoas de pensar e sentir e amar e permanecer protestando. E é tudo isso que os nossos controladores, que os nossos escravizadores precisam, né? Justamente porque o poder que existe no amor infinito, quando um homem e uma mulher decidem amar um ao outro, é uma ameaça muito grande para essa sociedade de consumo, para essa sociedade policial, infantilizada, religiosa e corporativa. Bom, dessa forma eu acabei tendo uma visão das mulheres ao longo da minha vida que é bastante crítica. Eu comecei a deixar de admirar e amar as mulheres e hoje em dia eu morro de pena delas e até me protejo, justamente porque elas habitam níveis de ilusão e inteligência que permite uma religião como o cristianismo governar o planeta há 2000 anos. Então eu queria falar da minha mãe e queria falar também das pessoas com quem eu me relacionei, as impressões que elas me causaram. E a minha mãe era uma mulher engraçada, ela era uma mulher... Eu amo muito você, mãe, mas você teve uma biografia que eu considero bastante engraçada, apesar de traumática em vários sentidos, né? E ela sempre foi muito católica, católica não, cristã, né? Eu me lembro de chegar em casa às vezes da balada às 5, 6 horas da manhã e minha mãe já estava lá acordada, ajoelhada, rezando em frente o santuário dela lá, que tinha as estátuas de Jesus, de Maria. Inclusive elas punham as fotos das minhas namoradas ali para abençoar elas. A última vez que eu fui pro Brasil eu até fiquei puto. Peguei uma foto de uma dessas namoradas e rasguei. Bom, namoradas, eu tive 3 relacionamentos a minha vida toda, não tive namoradas. E os 3 foram bastante frustrantes, bastante traumáticos, né? Mas enfim, eu lembro que uma das coisas que minha mãe sempre falava era que eu sempre pedi a Deus. A única coisa que eu pedi a Deus era para que meus filhos não se drogassem, não fossem homossexuais e não tivessem filhos fora do casamento. Né? Essa era uma das coisas que ela pedia quando ela rezava lá. E nossa, o Paulo, o meu irmão mais velho, ele engravidou a namorada aos 17 anos, eu comecei a me drogar aos 10, e o Pedro é gay desde os 15. Sendo que o cara que iniciou ele nesse mundo era uma pessoa de 40, 50 anos, né? O que configura a pedofilia. E porra, mesmo assim ela continua acreditando nesse Deus, continua pedindo as coisas para ele, né? Então essa é uma referência bastante traumática que eu tenho, né? De ver que a minha mãe pediu exatamente aquilo, para não ter exatamente aquilo que ela teve. Mas enfim, ela deve ter amadurecido através disso. Uma coisa que eu me lembro dela também foi uma vez quando eu devia ter uns 7, 10 anos, tinha o prefeito Jânio Quadros em São Paulo tinha baixado uma lei proibindo andar de skate na cidade inteira. E aí ela foi lá, a gente tava na rua, tinha um moleque andando de skate, ela foi lá e começou a brigar com o moleque, queria que o moleque parasse de andar de skate. Até hoje, quando a gente discute, eu às vezes jogo isso na cara dela para tirar sarro. E ela arrogantemente diz assim: "Ah, mas qual é o problema de você fazer cumprir uma ordem que o chefe da cidade transformou em lei, etc e tal?" Então, quer dizer, ela era uma pessoa totalmente rasa, ausente de raciocínio, obediente, e isso também era bastante traumático. Ela tinha, porque mamãe ficou bastante traumatizada com a separação dela, né? Então ela fez anos de terapia, tinha o tal do Dr. Roberto,
E o que o Dr. Roberto dizia era lei. Porra, eu ficava puto, porque ela ia lá pro Dr. Roberto 2, 3 vezes por semana, deixava a gente trancado em casa e, e, e eu ficava puto de ficar trancado, porque eu não podia sair na rua. Daí, só quando ela voltava que a gente podia sair. Então, as minhas primeiras impressões a respeito de uma mulher ao longo da vida foram bastante perturbadoras, justamente porque a minha mãe não se ocupou dos filhos, né? Ela se ocupou das dores dela, ela se ocupou das crenças cristãs dela, ela se ocupou de enfiar a goela abaixo uma educação cristã que eu acho que mais gerou traumas do que fez esses filhos felizes. E puta, ela mantinha uma relação assim de cumplicidade reptiliana com as minhas namoradas. E acho que toda mulher tem isso, né? Elas vão juntas no banheiro. O que elas ficam fazendo juntas lá no banheiro? Elas cagam juntas, elas peidam juntas. Então, assim, isso sempre me causou uma má impressão que eu nunca tinha lidado da maneira como eu tenho lidado ultimamente. E os meus namoros, o meu matrimônio, também foram coisas bastante, assim, minha primeira namorada, eu fiquei com ela dos 13 aos 17 anos de idade, mano. E ela era linda, tá ligado? Ela era linda, mas ela tinha um mau hálito e eu nunca falei nada pra ela. E eu fiquei lá, sei lá, lidando com uma coisa que me incomodava enfim, a maneira como ela me largou também eu achei bastante banal, bastante fútil. Terminou comigo por telefone depois de 3 anos. E aí ela reaparecia, né? Depois de, ou seja, a cada 3, 4 anos ela reaparecia, ia dar um rolê, quando via me beijava, eu achava que ia acontecer alguma coisa, depois desprezava de novo, ia namorar outras pessoas. Claro, isso cria uma sensação de frustração e impotência muito grande. E em lugares que nem São Paulo, todas as mulheres são assim. Todas as mulheres são fábrica de maricas. São fábrica de homens frustrados que não falam sobre suas frustrações, que não tocam em suas feridas. E isso vai sendo acumulado, acumulado, acumulado. É por isso que os caras casam e ficam com a mesma mulher a vida inteira. Não é porque estão apaixonados, entende? É porque cansam de se fuder na mão de várias. Justamente porque, na visão da nossa Casa Real Sagrada e Medicina, as mulheres do planeta Terra não entenderam o que é amor, não entenderam o que é perdão, não entenderam o que é confiança. E por isso elas mantêm uma relação que eu considero asquerosa, de cumplicidade entre elas, de uma maneira que elas não fazem por marido nenhum, de maneira que elas não fazem por namorado nenhum. Claro, isso tira o poder da raça humana inteira, justamente porque o amor fica ali, na poligamia e monogamia, ele não ganha outros níveis de consciência, né? E. Enfim, é foda isso, porque é como se as mulheres cagassem cheiroso, é como se elas. Ou seja, querem atribuir ao masculino tudo de ruim que acontece no planeta, e dessa maneira o masculino está sendo desconfigurado da sua originalidade e potência, que é o que faz com que tenha tanto viado, tanto travesti, tanto emo, tanta gente infantilizada, burra, entre outras coisas, né? Bom, depois de namorar com a... Bom, não vou falar o nome dela, coitada, mas enfim. Depois eu tive a minha segunda namorada, mano. Essa eu fiquei 8 anos, tá ligado? Porra, era uma merda, justamente porque a gente se conheceu na época do colégio e hoje eu entendo, né, que ela era programada para ter ali uma mentalidade universitária. Então ela queria participar de coisas que eu francamente achava ridícula, tipo esses jogos jurídicos, essas festas de faculdade, tá ligado? Eu sempre achei isso uma merda. E ela era carente de amigos, velho. Ela precisava ter muitos amigos e ela queria sentar no colo dos amigos e abraçar os amigos. E eu não via aquilo como amor, eu via aquilo como uma certa mendicância de afeto, como uma necessidade de curar as frustrações que toda mulher tem porque não pode fazer dupla penetração, não pode levar outra rola pra casa, mas todas elas querem, tá ligado? Você tá transando com ela, você bota o dedinho ali na boca, todas elas começam a imaginar um pinto. E é assim mesmo que a coisa funciona, porque é essa a memória ancestral do matriarcado. As mulheres pintaram e bordaram, de maneira que toda essa cultura pornô que nós temos hoje em dia são as migalhas que sobraram desse matriarcado, através das quais as pessoas criam válvulas de escapes justamente para ficarem aprisionadas em fantasias sexuais
que por mais que possam ser prazerosas, feitas sem amor e cheio de ódio, como é o caso, não tem resultados benéficos, entende? E é por isso que, por vezes, assumir o celibato é algo tão importante. Enfim, ela era uma pessoa falsa e, na minha visão, hoje em dia, quando eu perdi o contato com todas essas pessoas, graças a Deus, mas hoje em dia, quando eu penso e analiso, cara, eu acho que ela era ninfomaníaca. Acho que todas as mulheres são, e por isso que a monogamia é tão importante para elas, entende? Porque senão ninguém saberia quem é o pai de ninguém. Justamente porque se elas dessem rédea solta às próprias fantasias, todas as psicopatias, abortos, assassinatos e sacrifícios que foram materializados no matriarcado de maneira geral e que são hoje em dia praticados pelas nossas elites, seria rematerializado outra vez, saca? E sei lá, uma das coisas que me incomodava também em todos os relacionamentos que eu tive é o fato que as mulheres elas puxam o saco da família, elas puxam o saco do pai e da mãe. Não importa se o fulano é mau caráter, se é filha da puta, se violou ela na infância. E no Brasil, principalmente, existem coisas muito sérias que não existem estatísticas para tratar sobre. Mas, por exemplo, 90% das famílias encarnadas no sul do Brasil estão lá encarnadas como grupos kármicos familiares por causa de violações em família, avô que come neta, pai que estupra o filho. Entende? Porque essa mentalidade machista de querer dar um corretivo, né? Essa mentalidade feminista de querer educar e impor uma educação que permite a materialização de uma sociedade religiosa, policiada, infantilizada e corporativa, se manifesta desde a perspectiva instintiva também, seja dentro de creches, colégios, igrejas, famílias, violação, pedofilia, adultização das crianças, educar sem amor, tudo isso cria a realidade satânica da qual nós somos reféns, né? Ou governados por. E claro, o fato de ser família e ter ligações consanguíneas não muda a energia, não muda a vibração. Se a pessoa é mau caráter, se a pessoa é mentirosa, por mais que você seja pai, por mais que você seja filho, por mais que você seja filha, não dá para você querer intercambiar amor, principalmente se você é uma semente estelar, principalmente se você... Uma das temáticas que a nossa medicina mais trata, principalmente aí no Brasil, são pessoas que nos escrevem porque os pais são evangélicos e, claro, valorizam mais dinheiro, valorizam mais as coisas materiais do que a felicidade do filho, entende? Gente rica, que tem grana, mas que fica regulando, que fica com a ilusão de que está dando uma educação, fazendo o cara trabalhar, fazendo o cara se fuder, quando podia dar grana para ele. Então, quer dizer, essa valorização excessiva de um pedaço de papel é a mesma energia da valorização excessiva de uma estátua com um maluco ensanguentado pregado na cruz, entre outros arquétipos que fazem com que a gente não veja o que está acontecendo aqui agora e o que a gente pode fazer para resolver no mundo racional, no mundo real, né? As pessoas ficam dentro desse mundo cheio de fantasias. E no fundo, eu acho que as mulheres não gostam das crianças, não gostam dos seus filhos, detestam a família e elas preferem estar entre amigas e justamente porque elas têm uma necessidade de segredos muito grande que é fruto de tudo que aconteceu na era matriarcal e todos os abortos e traições e mentiras que elas têm que depurar a nível kármico justamente porque é para isso que a realidade material foi criada, justamente porque os domínios da espiritualidade foram corrompidos pelas mulheres que criaram um sistema de crença que permitia a elas ser deusas, idolatradas, seja pelos seus maridos, seja pelos seus filhos, pelas suas crias, e isso fez com que elas se sentissem no direito de realizar sacrifícios e abortos e entre outras coisas que são realmente ridículas, justamente porque as mulheres perderam a consciência e a capacidade de ter domínio sobre essa. Né? Por exemplo, agora a gente vê no Chile, na Argentina, um bando de mulher comemorando pelo direito de abortar. E quer dizer, aborto é assassinato, então você está comemorando porque você tem o direito de assassinar um feto. Ainda que, foda-se, a morte faz parte dessa realidade, eu não estou proibindo o aborto. Mas o que eu estou é querendo que vocês resgatem a consciência de que vocês são um templo sagrado, tanto o corpo físico quanto os corpos sutis. E esse templo sagrado não pode ser violado. Se uma mulher não quiser ter filho, ela não vai ter filho.
Entende? Se um cara não quiser dar um filho para uma mulher, ele não vai dar esse filho para uma mulher. Você manda no seu sistema genético e no seu DNA, você não é vítima ou refém dele. Mas isso foi perdido justamente porque a nível 4D essas mulheres fazem contrato kármico com um monte de gente e garantem, não fica tranquilo porque você vai para 3D, eu vou ser sua mãe. E claro, quando chega aqui, desiste. E é por isso que tem tanto aborto, entre outros motivos. E isso cria dívidas kármicas, isso cria novos contratos kármicos. E é por isso que existe, digamos assim, uma natalidade descontrolada nesse planeta, descontrolada para as mulheres. Isso está baixo controle e escrutínio da Irmandade Invisível e dos seres que cuidam do processo tanto de reencarnação como encarnação e reciclagem álmica. E as mulheres se transformaram em pessoas descrentes, céticas a respeito de tudo isso, e é por isso que elas acham que não têm controle a respeito do próprio corpo, e é por isso que elas menstruam a cada 28 dias, para honrar o pacto que elas fizeram com a matéria, com o tempo, e com a morte, e com a baixa hierarquia. E é por isso que elas sofrem o dobro do que os homens nessa realidade. A menstruação representa uma ferida aberta que não cicatrizou. E isso é uma exclusividade das mulheres terrestres, ainda que existam algumas tribos na África de mulheres que não menstruam. Então é muito mais difícil ser mulher, é muito mais difícil ser feliz sendo mulher. E é por isso que todas desistem. Por quê? Porque a única saída do ponto de vista heliográfico para as mulheres é eleger um homem e amar esse com perfeição. Por quê? Porque é a única maneira dela receber esse amor de volta. Entende? Quando dois se bastam, o mundo desaparece. E a felicidade nesse planeta foi heliografada justamente para que as pessoas se encontrem através da energia do amor. É através da energia do amor que, em teoria, as mulheres engravidam e as crianças nascem. Porém, o parto é dolorido e não deveria ser assim. O parto deveria ser uma extensão desse orgasmo que foi vivido naquela noite com aquela pessoa pela qual você se apaixonou e gerou uma vida. Isso não acontece entre homossexuais, ainda que existam sistemas onde homens podem gerar filhos. Da mesma maneira que reptilianos se reproduzem de maneira ovípara. Então, quer dizer, a configuração através da qual a gente entra no planeta é uma heliografia que pode evoluir através, digamos assim, da compreensão do que acontece no nosso DNA. Porém, nós estamos aprisionados numa realidade material e numa linha temporal linear que cria a ilusão de que as coisas possuem uma solução apenas, e normalmente essa solução é fatalista. Então, é complicado ser mulher. E é mais complicado ainda ser homem, heterossexual, e amar as mulheres, justamente quando você habita os planos da verdade, porque toda aquela fantasia criada por aquela energia, por aquela delicadeza, por aqueles cosméticos, na verdade é o ocultamento de algo que precisa ser curado, que precisa ser sanado. E enquanto as pessoas se permitirem ser mentirosas e mau caráteres em nome da própria família, esse processo de cura jamais vai acontecer. E as enfermidades que as famílias criam podem ser tanto as enfermidades matrixianas da nova era que o nosso blog vem catalogando, como as enfermidades clássicas tratadas pela medicina convencional, como a úlcera, como a gastrite, como a alopécia androgenética, entre outras enfermidades que são causados pelos processos de vampirismo que as mulheres sustentam ao longo das suas relações, tanto amorosas, em diferentes arquétipos, seja no arquétipo da amante, da mãe, da esposa. As mulheres estão sempre levando uma vantagem espiritual e energética que cria todo o desequilíbrio do qual nós somos reféns no planeta Terra. Meus queridos e amados amigos e amigas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das informações aqui compartidas. Espero que vocês se desidentifiquem dos arquétipos aos quais estão aprisionados e consigam, de uma vez por todas, realizar o próprio Opus Magnum.
ou a transformação do Homo sapiens em Homo divinos. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo encontro, meus caros. Namastê.